Fizeram piada da babá, mas sua dignidade virou lição de vida. Chamaram de piada. A cena parecia comum para quem observava de fora, mas carregava uma crueldade silenciosa. Risadas que ecoavam como flechas, olhares que cortavam como lâminas, comentários disfarçados em sussurros que, na verdade, eram gritos de desprezo. Para muitos, aquela mulher era apenas uma babá sem nome, alguém facilmente esquecida no meio da correria diária. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás daquela figura simples e silenciosa, havia uma história de vida marcada pela coragem, uma dignidade inabalável e uma força que jamais se deixaria dobrar. A cada passo que dava, a cada gesto dedicado, havia mais do que um trabalho. Havia entrega, havia amor e havia a firme decisão de não permitir que a injustiça definisse quem ela era. A imagem de uma babá é frequentemente subestimada pela sociedade. É como se cuidar de crianças, limpar brinquedos espalhados, acalmar choros e preparar refeições fosse algo menor, algo indigno de respeito. Mas será que existe tarefa mais grandiosa do que cuidar da vida que ainda está se formando? Enquanto alguns a ridicularizavam, ela sabia que cada gesto simples tinha um impacto que não podia ser medido. E é nesse contraste que reside o poder dessa história. No choque entre a forma cruel, como ela era vista, e a grandeza real do que ela representava. Quem olhava de fora via apenas uma mulher com roupas simples, mas quem olhasse de dentro veria um coração capaz de carregar o peso do mundo com serenidade. O riso dos outros não era novo. Desde cedo, ela aprendera que a sociedade julga com rapidez, que os olhos são treinados para enxergar a aparência antes de enxergar a essência. Mas o que diferencia alguns é justamente a escolha de não deixar que esses julgamentos se transformem em prisão. Ela sentia as ofensas, é claro, sentia o peso de ser invisível, mas não permitia que esse peso a esmagasse. Pelo contrário, fazia dele combustível. Enquanto a zombaria tentava apagar seu valor, ela cultivava dentro de si algo que ninguém podia roubar: a certeza de que sua dignidade valia mais do que qualquer opinião. E você já parou para pensar em quantas vezes riu de alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes julgou por uma roupa, por um gesto, por uma profissão? É nesse ponto que a narrativa toca fundo, porque, de alguma forma, todos nós já estivemos de um lado ou de outro dessa cena. Ou fomos alvos de piadas que feriram mais do que mostraram. Ou fomos aqueles que, sem perceber, contribuíram para ferir alguém. Essa abertura nos obriga a refletir sobre a forma como enxergamos as pessoas ao redor. Porque, no fim, o que parecia apenas uma brincadeira inocente carrega dentro de si a capacidade de esmagar ou de transformar vidas. O que eles não sabiam era que cada riso lançado contra ela estava construindo, sem querer, o palco para uma virada inesperada. A cada zombaria, crescia dentro dela não o desejo de vingança, mas a firme convicção de que a vida se encarregaria de mostrar quem realmente ela era. O silêncio dela não era fraqueza, era resistência. Era a maneira mais poderosa de gritar sem precisar elevar a voz. Quando uma multidão ri de alguém, o natural é que esse alguém se encolha, se esconda, se cale para sempre. Mas ela não. Ela permanecia firme, seguia adiante, e isso incomodava mais do que qualquer resposta agressiva poderia incomodar. Essa introdução é o momento em que o público é colocado frente a frente com a injustiça, com a sensação de desconforto, com a necessidade de continuar assistindo para entender como tudo iria se resolver. Porque o que começa como uma cena de desprezo, logo se transforma em algo muito maior. Um testemunho de coragem que não se dobra. É impossível não se sentir preso a essa história, porque ela reflete algo universal. Quem nunca foi subestimado?
Quem nunca sentiu a dor de ser tratado como menos? Quem nunca desejou provar que seu valor não depende do olhar alheio? A cada minuto que passa, a narrativa aprofunda a sensação de que o público não está apenas ouvindo a história de uma babá, mas vivendo junto com ela. As risadas contra ela ecoam como se fossem contra nós mesmos. A injustiça que a atinge desperta em cada um a memória de um momento de humilhação pessoal. E essa identificação é o que prende, o que mantém os olhos na tela, o que faz o coração acelerar. Porque a indignação que nasce dessa cena não é apenas por ela, é por todos que já foram tratados como invisíveis. Prepare-se, porque essa história não é sobre fraqueza, é sobre a força que nasce em silêncio. É sobre dignidade que não se curva, mesmo quando tudo ao redor parece querer diminuir. É sobre alguém que, diante das piadas cruéis, se manteve de pé. E ao fazer isso, mostrou que o respeito não depende de quem você é aos olhos do mundo, mas da verdade que carrega dentro de si. Essa é a lição que está prestes a ser revelada. Essa é a narrativa que vai transformar zombaria em admiração e mostrar que, no fim, quem riu não conseguiu apagar a grandeza de quem foi alvo da piada. O peso do olhar dos outros. Ela caminhava pelas ruas como se fosse invisível. Não importava se carregava uma criança no colo, se atravessava apressada para não perder o ônibus ou se cumprimentava alguém com educação, quase sempre os olhares passavam por ela como se não existisse. E quando não passavam, vinham carregados de sarcasmo, de julgamento, de um desprezo silencioso que machucava mais do que qualquer palavra. Era como se a sociedade tivesse decidido que uma babá não merecia respeito. Como se cuidar da vida dos outros fosse motivo de vergonha. Essa era a rotina dela. Conviver com o peso de olhares que não reconheciam sua humanidade. As piadas não estavam apenas nas palavras, mas nos gestos. O riso debochado quando ela entrava em uma loja simples para comprar algo, o olhar de desdém das mães ricas que se sentiam superiores, a indiferença de quem a tratava como se fosse um objeto sem voz. Havia um sistema invisível de humilhação que a cercava diariamente, uma forma cruel de dizer que sua vida tinha menos valor. Mas será que realmente tinha? Quem pode medir o valor de uma vida pelo uniforme que alguém veste ou pelo salário que recebe no fim do mês? Essa é a primeira provocação que essa história traz. Será que não somos todos vítimas e algozes desse olhar seletivo que insiste em enxergar posição social antes de enxergar dignidade? Ela, no entanto, nunca deixou de perceber esses olhares. Sentia cada um deles como uma marca em sua pele. Eles a faziam refletir, questionar e até sentir a dor da rejeição. Mas também a fortaleciam, porque no fundo ela sabia que aquilo que a sociedade ignorava era exatamente o que a tornava maior. Sua dedicação não estava nos olhos de quem a julgava, mas no sorriso da criança que se sentia protegida em seus braços, no gesto de carinho que fazia parte de sua rotina silenciosa. Enquanto alguns a viam como alguém sem importância, ela mesma sabia que carregava a responsabilidade mais nobre de todas: formar pequenos seres humanos com afeto, paciência e cuidado. E aqui surge o contraste que move essa narrativa, a distância entre o que os outros enxergavam e o que ela realmente era. De um lado, a imagem construída pela sociedade, marcada por preconceito e indiferença. Do outro, a verdade de uma mulher que, apesar de tudo, mantinha a cabeça erguida e o coração firme. O peso do olhar dos outros podia ser esmagador, mas ela se recusava a ser esmagada. E isso é o que nos prende a essa história. Porque não há nada mais inspirador do que ver alguém se manter em pé quando tudo parece conspirar para fazê-la cair. Quantas vezes você já sentiu esse mesmo olhar? Quantas vezes entrou em um lugar e percebeu que as pessoas o julgavam pela roupa, pelo jeito, pela profissão e não pelo que realmente você era?
Essa parte da história não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. O olhar que diminui pode ferir, mas também pode revelar quem somos de verdade. E no caso dela, revelou uma grandeza que ninguém esperava encontrar em uma babá. Uma grandeza que não dependia da aprovação alheia, mas da certeza de que sua vida tinha valor, mesmo que o mundo não reconhecesse. Esse é o peso do olhar dos outros. Uma prisão para alguns, mas uma oportunidade de liberdade para quem escolhe não ser definido por ele. E é justamente nesse embate que a história ganha força, porque enquanto riam e zombavam, ela continuava caminhando com a dignidade intacta. E cada passo que dava era uma resposta silenciosa, mas poderosa, àqueles que a julgavam sem conhecer sua essência. A vida por trás da aparência. Quando as pessoas a viam na rua, viam apenas a babá. A mulher que usava roupas simples, que carregava sacolas pesadas e que sempre estava à sombra de uma família que não era a dela. Viagem após viagem de ônibus, dias longos de trabalho, noites mal dormidas. Aos olhos de quem não a conhecia, era apenas mais uma figura comum, sem história, sem voz, sem importância. Mas o que ninguém percebia é que por trás dessa aparência discreta existia uma vida inteira que ninguém se preocupava em conhecer. Uma vida marcada por batalhas silenciosas, por sonhos guardados e por uma coragem que resistia ao tempo. No fim do expediente, quando deixava a casa em que trabalhava, ela não se transformava em outra pessoa, mas se revelava em sua plenitude. Longe dos olhares que a julgavam, encontrava refúgio em sua própria casa, onde seus próprios filhos a esperavam. Ali, a babá que era ridicularizada se tornava mãe, guia, conselheira e exemplo. Seu maior orgulho não estava no dinheiro que recebia, mas no alimento que conseguia colocar à mesa, na lição de perseverança que transmitia sem precisar de palavras. Seus filhos aprendiam com ela que dignidade não se negocia e que, mesmo diante das maiores dificuldades, o caráter é a herança mais valiosa que alguém pode deixar. Havia também os sonhos que nunca deixava morrer. Ela queria, mais do que tudo, ver os filhos estudando, conquistando aquilo que ela não pôde conquistar. Cada noite de cansaço, cada humilhação suportada, era transformada em esperança. O trabalho de babá, que muitos viam como insignificante, era o degrau que ela usava para construir um futuro diferente para aqueles que mais amava. Quem a via carregando brinquedos não imaginava que carregava junto deles o peso e a beleza de um futuro que ela insistia em acreditar que seria melhor. E havia ainda a sua fé, a chama silenciosa que a mantinha de pé. Ela não se deixava abalar pelas palavras que a diminuíam, porque dentro dela havia uma força maior, uma certeza de que a vida não se resume ao que os olhos conseguem enxergar. Cada humilhação suportada era transformada em oração. Cada lágrima derramada era convertida em coragem. A vida por trás da aparência não era de fraqueza, mas de uma resistência silenciosa que poucos seriam capazes de suportar. Quantos de nós já não julgamos alguém sem imaginar o que aquela pessoa enfrenta ao chegar em casa? Quantos já não reduziram vidas inteiras a um uniforme, a uma função, a um estereótipo? Essa mulher carregava muito mais do que o título de babá. Carregava a dignidade de uma mãe, a força de uma guerreira e a serenidade de quem sabia que cedo ou tarde a verdade sempre aparece. É esse contraste que faz a sua história ganhar intensidade. Porque quando riam dela, não riam de uma figura vazia. Riam, sem saber, de alguém que carregava dentro de si valores que nenhum deles possuía. Riam de alguém que não precisava de títulos para provar sua grandeza. Riam de alguém que, em silêncio, já tinha vencido batalhas que eles jamais conseguiriam enfrentar. E é aqui que a história começa a se transformar. Porque o público não enxerga mais apenas a mulher ridicularizada, mas começa a conhecer a pessoa real que estava por trás da aparência.
E quanto mais descobrimos quem ela é, mais percebemos o abismo entre a imagem que tentaram impor a ela e a realidade que sua vida revela. Esse é o momento em que a indignação se mistura com a admiração, em que o espectador entende que existe muito mais do que os olhos superficiais conseguem ver. As marcas da humilhação. Entre tantas situações que ela suportou calada, houve uma que nunca saiu de sua memória. Era um dia comum de trabalho e ela levava a criança ao parque. Enquanto cuidava, um grupo de jovens sentados em um banco começou a rir. Primeiro foram cochichos, depois gargalhadas mais altas, até que um deles gritou em voz clara: "Olha só, a empregadinha de luxo!" Aquelas palavras, acompanhadas de risadas, atravessaram o ar como uma flecha envenenada. Todos os olhares se voltaram para ela, mas não com respeito ou curiosidade, e sim com a crueldade disfarçada de diversão. A cada riso que ecoava, ela sentia como se fosse diminuída, como se tentassem arrancar dela a própria dignidade. Essa cena poderia ter terminado em lágrimas ou em um grito de revolta, mas ela apenas segurou firme a mão da criança e continuou. Não havia necessidade de responder. Por dentro, no entanto, a dor se espalhava. O coração parecia arder e a lembrança daquela humilhação ficaria gravada para sempre. Não foi a primeira vez, nem seria a última. Mas aquele episódio tinha um peso diferente, porque expôs não apenas a maldade dos jovens, mas também a indiferença de todos ao redor, que nada fizeram para interromper a zombaria. O mais doloroso não era a piada em si, mas a sensação de ser vista como alguém sem valor, como se seu esforço diário não tivesse importância alguma. Aqueles que riam não conheciam as noites em claro, os sonhos guardados, as lutas silenciosas. Eles apenas enxergavam o uniforme, a simplicidade, a função. E esse é o retrato mais cruel do preconceito: reduzir uma vida inteira a um estereótipo. Quantas vezes já fizemos isso sem perceber? Quantas vezes julgamos sem saber a dor que o outro carrega? As marcas da humilhação não ficam apenas no momento em que acontecem. Elas se transformam em feridas invisíveis que ardem cada vez que a memória é acionada. Ela sabia disso. Cada piada maldosa era como um corte novo, uma lembrança que tentava convencê-la de que era menor. Mas o que a tornava especial era a forma como transformava essas feridas em cicatrizes de força. Em vez de permitir que a dor a esmagasse, usava-a como lembrete de quem nunca queria se tornar. Alguém que despreza o outro para se sentir maior. Esse episódio tão cruel e marcante foi apenas um entre muitos. Mas é nele que podemos enxergar a verdadeira profundidade da sua resistência. Porque quem não conhece o peso da humilhação, não entende o valor da dignidade. E enquanto a maioria se deixaria abater, ela transformou cada piada em combustível, cada risada em um impulso para seguir em frente. A dor não desaparecia, mas se tornava parte de sua força silenciosa. O público, ao ouvir esse momento, não consegue ficar indiferente, porque a cena é vívida demais, cruel demais, real demais. É impossível não sentir indignação, não sentir vontade de defendê-la, não desejar que a justiça se manifeste. Essa indignação é o que prende o olhar, o que alimenta a expectativa pelo que virá a seguir. Porque diante de tanta injustiça, a pergunta se forma naturalmente: até quando ela suportaria calada? O que aconteceria quando a força da sua dignidade finalmente se revelasse? É nesse ponto que a narrativa começa a mudar de tom. A dor, embora real e profunda, não é o fim da história. Pelo contrário, é o solo em que será plantada a transformação. Porque cada marca de humilhação foi preparando o terreno para algo muito maior, algo que ninguém esperava presenciar. A virada inesperada.
O que ninguém poderia prever é que, em meio a tantas ofensas e zombarias, surgiria um momento capaz de transformar completamente a forma como todos a enxergavam. Foi em um dia comum, aparentemente igual a tantos outros. Ela estava no portão da escola, esperando a criança que cuidava, quando ouviu novamente os risos conhecidos, os mesmos comentários maldosos que já a haviam acompanhado tantas vezes. Mas, naquele instante, algo diferente aconteceu. A criança correu em sua direção, abraçou-a com força e, diante de todos, disse em voz alta: "Eu te amo, você é a melhor parte da minha vida." O silêncio que se instalou em volta foi ensurdecedor. A cena foi simples, mas arrebatadora. O gesto inocente daquela criança, espontâneo e verdadeiro, desmontou em segundos toda a zombaria que tentava cercá-la. Não havia argumento contra a pureza de um amor tão genuíno. O que para muitos era motivo de riso se transformou diante de todos em admiração. O abraço apertado, as palavras sinceras, a confiança estampada nos olhos da criança revelaram uma verdade que nenhum deboche poderia apagar. Aquela mulher, tão ridicularizada, era o alicerce emocional da vida de alguém. Era mais que uma babá. Era refúgio, era segurança, era amor em sua forma mais autêntica. Esse momento inesperado foi a virada que ninguém esperava, porque até mesmo os que zombavam sentiram a força da cena. Rir daquela mulher, depois de testemunhar tamanha demonstração de afeto, seria como rir da própria inocência da criança. O riso perdeu a graça, e pela primeira vez, os olhares mudaram. Houve quem baixasse os olhos em vergonha, houve quem refletisse em silêncio, houve até quem se perguntasse como havia sido capaz de não enxergar isso antes. A vida, em sua simplicidade, havia feito justiça. O mais impactante, porém, não foi apenas o gesto da criança, mas a forma como ela recebeu aquele momento. Não houve orgulho estampado, não houve vaidade, apenas um sorriso sereno, um olhar firme que parecia dizer: "É isso que importa." A dignidade dela não se inflava com elogios, assim como não se desfazia com humilhações. Permanecia intacta, independente do olhar externo. E esse era o verdadeiro segredo. Sua força não vinha da aprovação dos outros, mas da certeza de que sua vida tinha valor em si mesma. O público, ao ouvir essa cena, não apenas se emociona, sente o impacto de uma revelação que transcende a história. Porque todos nós já buscamos reconhecimento. Todos já sofremos pelo julgamento alheio. E aqui vemos que a resposta mais poderosa não vem da vingança ou da revolta, mas da simplicidade de quem vive com verdade. A virada inesperada não foi planejada, não foi forçada, não foi ensaiada. Foi um reflexo autêntico do amor que ela cultivava todos os dias, em silêncio, longe dos aplausos, mas carregado de significado. É nesse instante que a narrativa ganha um novo fôlego. Porque agora já não estamos apenas diante da dor de quem foi ridicularizada, mas diante da beleza de quem venceu sem precisar revidar. A humilhação que a cercava se transformou em admiração. E a história, que até aqui carregava o peso da injustiça, começa a iluminar-se com a promessa de transformação. E o público, que acompanha cada detalhe, sabe que o melhor ainda está por vir. A força da dignidade. O que mais impressionava não era o fato de ela ter resistido às humilhações, mas a forma como fazia isso. Não havia gritos, não havia respostas agressivas, não havia busca por confrontos. Sua arma era a dignidade. A mesma dignidade que se manifestava no silêncio firme, no olhar sereno, na postura ereta de quem sabe que não precisa se rebaixar para provar o próprio valor. Enquanto muitos tentavam reduzi-la a nada, ela permanecia inteira. E esse contraste incomodava,
Porque quem vive de zombar espera que a vítima se quebre, se humilhe ou desista. Mas ela não lhes deu esse gosto. Em cada gesto, em cada palavra dita com calma, ela mostrava que a grandeza de um ser humano não está naquilo que os outros dizem, mas naquilo que carrega dentro de si. A dignidade dela não se dobrava ao riso maldoso, não se curvava ao olhar de desprezo, não se deixava diminuir pelas etiquetas sociais. Isso, para quem observava, começava a se tornar perturbador. Afinal, como alguém tão simples podia ter uma força tão inabalável? Como podia permanecer firme quando tudo ao redor a empurrava para baixo? A resposta estava no que ela acreditava. Para ela, respeito não era algo que se pedia, era algo que se vivia. Sua vida era um testemunho silencioso de que nenhuma função, nenhuma aparência e nenhuma circunstância pode roubar a essência de quem se recusa a perder a si mesmo. Essa era sua maior vitória. Não permitir que o mundo moldasse seu valor. Enquanto riam, ela se tornava maior. Enquanto zombavam, ela florescia. Enquanto tentavam apagá-la, sua luz se tornava mais visível. Essa força, sustentada pela dignidade, começava a despertar reflexões em quem antes ria sem pensar. Porque era impossível não notar que, por mais cruel que fosse a humilhação, ela permanecia intocável. Como explicar isso? O que sustentava aquela mulher aparentemente frágil? A cada novo encontro, a resposta ficava mais clara. Era a dignidade que a mantinha viva, inteira, firme. E esse tipo de força é raro, porque não depende da aprovação dos outros, não depende de títulos, não depende de aplausos. Depende apenas de convicção. É nesse ponto da narrativa que a transformação se torna evidente. O público já não enxerga apenas a mulher ridicularizada, mas começa a admirar a grandeza escondida em sua postura. E essa admiração nasce naturalmente, sem que ela precise reivindicá-la. A força da dignidade fala por si mesma, sem discursos, sem justificativas. É um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória não está em calar os outros, mas em não deixar que eles calem a sua essência. Cada passo dela era um recado silencioso, mas devastador. Não importa o quanto tentem diminuir, quem tem dignidade nunca se torna pequeno. Essa é a verdade que sua vida transmitia, e é por isso que sua história atravessa o tempo e continua inspirando. Porque a força que nasce da dignidade é a única capaz de transformar dor em respeito e zombaria em lição de vida. O impacto da coragem. A partir do momento em que a dignidade dela começou a se revelar diante dos olhares, algo mudou silenciosamente no ambiente. Aquelas pessoas que antes riam começaram a perceber que havia algo diferente, algo que não podia ser explicado apenas pela simplicidade da sua função. A postura firme, o silêncio que não se quebrava, a serenidade com que ela atravessava cada humilhação causavam um desconforto que se transformava em reflexão. Era como se cada ato de desprezo se voltasse contra quem o praticava, expondo a pequenez daqueles que zombavam. A coragem dela não estava em enfrentar com agressividade, mas em permanecer de pé, em se recusar a perder a essência. Essa coragem começou a gerar impacto ao redor. As próprias crianças que ela cuidava aprendiam diariamente, sem discursos, que respeito não se exige com gritos, mas se conquista com exemplo. Pais que antes a viam apenas como mais uma funcionária, passaram a notar o quanto seus filhos eram moldados pelo caráter dessa mulher. Aquele amor firme, a disciplina justa, a paciência incansável, tornaram-se marcas que ficavam gravadas na formação das crianças. E pouco a pouco, a figura ridicularizada se transformava em espelho, em referência, em inspiração. Houve quem, em silêncio, começou a repensar atitudes. Houve quem sentiu vergonha de já ter rido dela. Houve quem passou a perceber que sua vida, aparentemente simples, carregava lições que valiam mais do que qualquer status.
E tudo isso porque ela teve coragem de ser quem era, sem se dobrar ao olhar cruel dos outros. É preciso coragem para não revidar. É preciso coragem para continuar caminhando quando querem te fazer parar. É preciso coragem para ser grande em um mundo que insiste em diminuir você. Esse impacto da coragem se espalhou de forma natural, quase imperceptível, mas poderosa. Ela não subiu em palcos, não fez discursos, não buscou reconhecimento. Sua vida falava por ela. Cada humilhação suportada com firmeza se transformava em prova de que dignidade não pode ser roubada. E essa prova, mesmo sem intenção, começou a tocar os corações daqueles que a observavam. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre uma babá e se torna sobre cada um de nós. Porque todos nós já fomos colocados à prova. Todos já tivemos momentos em que era mais fácil se calar, desistir, ceder ao peso da injustiça, mas nem todos tiveram coragem de permanecer firmes. A grandeza dela estava exatamente aí, em mostrar que coragem não é ausência de dor, mas a decisão de não permitir que a dor defina o caminho. Essa decisão, sustentada dia após dia, se transformou em um legado invisível, mas poderoso. A zombaria, que antes parecia forte, perdeu completamente sua força diante da postura inabalável de uma mulher simples, mas corajosa. E quando isso se torna claro, o público percebe que está diante de algo muito maior do que uma história de humilhação. Está diante da revelação de como a coragem silenciosa pode transformar não apenas a vida de quem a possui, mas também a vida de todos que testemunham sua força. O silêncio que grita. Houve um instante em que tudo pareceu se calar, mesmo em meio ao barulho de vozes e risadas. Ela estava ali, diante de mais uma provocação cruel, mas não respondeu. Não revidou, não se abalou, não abaixou a cabeça. Apenas manteve o olhar firme, os ombros erguidos e a expressão serena. Esse silêncio não era vazio. Era um silêncio que carregava peso, que transmitia uma mensagem mais forte do que qualquer palavra poderia expressar. Era o silêncio de quem sabe que não precisa se justificar, de quem não mendiga a aprovação, de quem compreende que sua verdade fala por si só. Esse momento desconcertava. Quem zombava esperava reação. Queriam vê-la perder o controle. Queriam que ela se defendesse de forma desesperada, porque assim poderiam rir ainda mais. Mas quando o riso encontrou silêncio, algo inesperado aconteceu. A força da zombaria se desfez. Porque nada é mais perturbador para quem tenta humilhar do que perceber que sua crueldade não tem efeito. O silêncio dela gritava alto: "Vocês não podem me diminuir." Essa era a mensagem que ecoava, invisível, mas devastadora. O silêncio se transformou em um espelho. Cada um que a insultava, sem perceber, começou a se enxergar na própria crueldade. Era como se a postura dela revelasse a fraqueza que os outros tentavam esconder por trás do riso. E nesse instante a narrativa mudava completamente. Já não se tratava apenas de uma babá ridicularizada, mas de alguém que desarmava os ofensores com a arma mais inesperada de todas: a ausência de resposta. O que parecia fraqueza se revelava como a maior prova de força. Quantas vezes nos sentimos tentados a responder, a gritar, a lutar contra cada ofensa? Quantas vezes acreditamos que só seremos ouvidos se fizermos barulho? Essa mulher nos mostra que existe outro caminho, que o silêncio, quando sustentado pela dignidade, pode ter mais impacto do que 1000 palavras. Porque esse silêncio não era passividade, era escolha consciente, era a decisão de não permitir que a maldade dos outros determinasse o tom da sua vida. E é nesse ponto que o público percebe algo fundamental. Ela não apenas suportava a injustiça, ela a transformava. A cada insulto não respondido, a cada olhar de desprezo enfrentado com calma,
nascia uma lição que atravessava os limites daquela cena. Porque o silêncio dela não ficava preso naquele momento. Ele reverberava na mente de todos que presenciavam, forçava reflexões, plantava sementes de mudança. Esse é o silêncio que grita, que não precisa de discursos para ser lembrado, que não precisa de força física para ser respeitado. É o silêncio que carrega dentro de si a coragem de permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta quebrar. É o silêncio que desarma, que incomoda, que ensina. E no caso dela, esse silêncio foi o maior grito de vitória, porque enquanto os outros perdiam a dignidade ao zombar, ela a mantinha intacta, e isso era o que realmente ficava registrado na memória de todos. Reflexão universal. A essa altura, a história já não é mais apenas sobre ela. O que começou como o relato de uma babá ridicularizada se transforma em um espelho diante de cada pessoa que ouve ou assiste. Porque todos nós, em algum momento, já fomos vítimas do olhar julgador. Todos já carregamos o peso de ser tratados como menos, já ouvimos comentários que doeram mais do que deveriam, já sentimos a dor da injustiça que não escolhemos viver. Mas, da mesma forma, também já fomos espectadores ou até autores de julgamentos precipitados. Essa é a grande virada que sua vida nos oferece. Ela nos obriga a olhar para dentro e reconhecer nossas próprias atitudes. Quantas vezes passamos por alguém sem imaginar a história que essa pessoa carrega? Quantas vezes reduzimos uma vida inteira a uma aparência, a uma profissão, a um uniforme? É nesse ponto que a narrativa ganha força universal, porque a dignidade dela não é apenas um testemunho pessoal, é uma convocação para que cada um reflita sobre sua maneira de ver e tratar os outros. Ao invés de zombar, poderíamos ouvir. Ao invés de rir, poderíamos estender a mão. Ao invés de julgar, poderíamos simplesmente respeitar. Essa reflexão não é leve, é desconfortável. Ela nos força a revisitar memórias, a lembrar de momentos em que poderíamos ter feito diferente. E é exatamente nesse desconforto que mora a transformação. Porque quando reconhecemos nossos erros, temos a chance de não repeti-los. A história dessa mulher, que começou marcada por humilhações, se torna então uma lição universal. A verdadeira grandeza está em enxergar além da superfície. O público que acompanha a narrativa começa a perceber que não se trata apenas de assistir a uma história emocionante, mas de ser chamado a uma mudança de postura. A cada detalhe, a cada cena descrita, nasce a consciência de que respeito não deve ser seletivo, não deve ser condicionado a títulos ou aparências. Respeito é um direito humano, e negá-lo é negar a humanidade em nós mesmos. Essa é a essência da reflexão universal. Quando humilhamos alguém, não diminuímos apenas a pessoa, mas também o mundo ao nosso redor. Essa mulher, silenciosa e firme, torna-se então símbolo de algo maior. Não importa se é babá, médica, professora ou trabalhadora doméstica. O que importa é que em cada pessoa existe um universo de lutas e vitórias que merece reconhecimento. Quando riram dela, estavam rindo daquilo que não entendiam. E quando ela permaneceu de pé, mostrou que a vida sempre cobra uma nova forma de olhar. Essa lição não pertence apenas a ela, pertence a todos nós. E é nesse ponto que a narrativa ganha um poder transformador. Porque o espectador não sai ileso, não consegue simplesmente desligar a tela e continuar como se nada tivesse acontecido. Essa história se infiltra na consciência, se mistura com experiências pessoais, desperta lembranças e exige respostas. O que faremos da próxima vez que nos depararmos com alguém invisível aos olhos do mundo? Continuaremos rindo ou aprenderemos a enxergar? A reflexão universal nasce exatamente daí, de uma vida aparentemente pequena que se torna gigante porque nos faz pensar.
Ela, que foi alvo de zombarias, nos ensina sem precisar de discursos. Todos merecem dignidade, e essa é uma verdade que nenhum preconceito consegue apagar. Clímax emocional. O momento da transformação chegou. Aquela mulher que antes era alvo de piadas, que suportava olhares cruéis e zombarias silenciosas, agora estava diante de um cenário completamente diferente. Os mesmos que antes riam começaram a perceber o erro que carregavam nos próprios atos. Não houve espetáculo, não houve discurso inflamado, mas a força da sua vida falava mais alto do que qualquer palavra. A babá, que era tratada como invisível, agora se tornava visível de uma forma que ninguém poderia ignorar. Foi em uma cena simples, quase banal, que o clímax tomou forma. A criança de quem ela cuidava, diante de várias pessoas, correu em sua direção e a abraçou com a pureza que só os pequenos conhecem. Não era um gesto ensaiado, não era uma retribuição artificial, era amor em sua forma mais honesta. E foi nesse abraço que o mundo parou. Quem estava presente sentiu que algo havia mudado para sempre. As piadas perderam o sentido, os risos se calaram e, pela primeira vez, os olhares que antes carregavam desprezo, agora carregavam respeito. Essa virada não foi resultado de enfrentamento, mas da verdade que não pode ser negada. Porque diante de uma demonstração tão autêntica, qualquer julgamento se desfaz. O que era visto como fraqueza, agora se revelava como força. O que era motivo de riso se tornava motivo de admiração. A dignidade que ela cultivava em silêncio havia se tornado um grito ensurdecedor, que ninguém conseguiu ignorar. E ali, diante de todos, ficou claro. Não foi ela quem mudou. Foram os olhos que finalmente aprenderam a enxergar. O clímax dessa história não é apenas uma cena emocionante, mas uma revelação. Revela que o valor de uma vida não pode ser medido pelo olhar superficial. Revela que a força silenciosa pode ser mais poderosa do que qualquer grito. Revela que dignidade é a única riqueza que nunca pode ser roubada. O público, ao acompanhar essa virada, sente uma descarga emocional intensa, como se fosse parte da cena, como se tivesse presenciado em primeira mão a vitória da justiça sobre a zombaria. Esse clímax também é a resposta para todas as humilhações vividas até aqui. Cada riso cruel, cada olhar de desprezo, cada palavra cortante encontra sua derrota nesse instante de verdade. Porque não existe zombaria que resista à grandeza de quem se mantém firme. E o espectador, que até agora carregava indignação e dor junto da personagem, encontra alívio, encontra catarse, encontra esperança. É a vitória não apenas dela, mas de todos que já foram subestimados. Esse é o ponto em que a história prende ainda mais, porque se torna impossível não refletir. Quem riu dela percebeu seu erro. Quem a ignorou foi obrigado a enxergá-la. E quem assistiu a tudo aprendeu que dignidade não se dobra, apenas se revela no momento certo. O clímax emocional é a prova definitiva de que, diante da verdade, não há julgamento que se sustente. A lição que permanece. Depois do impacto, o silêncio da cena continuava ecoando. Não era apenas sobre um abraço ou sobre uma declaração espontânea de amor. Era sobre tudo o que aquilo significava. Uma vida inteira reduzida a piadas havia mostrado, em poucos instantes, que dignidade não pode ser roubada. A lição não era passageira, não era uma emoção que se desfaz com o tempo. Era algo que ficava gravado, que se tornava referência, que marcava quem presenciou. Porque o valor dela não estava em roupas, não estava em títulos, não estava em posições sociais. O valor dela estava na essência, na verdade que sustentou cada passo, cada olhar sereno, cada silêncio carregado de coragem. Essa é a herança que ela deixou sem sequer precisar planejá-la. A cada riso enfrentado com calma, ela ensinava que não existe grandeza em humilhar o outro.
A cada humilhação suportada com firmeza mostrava que dignidade é uma escolha diária. E a cada gesto de amor recebido revelava que o respeito verdadeiro se conquista não pelo que se tem, mas pelo que se é. Essa lição não era apenas dela, era para todos que se permitissem ouvir. O que permanece é mais profundo do que um momento de emoção. Permanece a certeza de que a vida cobra nossa postura diante do próximo. Permanece a lembrança de que rir de alguém pode parecer inofensivo, mas é uma arma que deixa marcas profundas. Permanece a responsabilidade de não repetir os erros de quem escolheu humilhar. E, acima de tudo, permanece a verdade de que a dignidade é indestrutível quando sustentada pelo caráter. Quem ouviu sua história não saiu o mesmo. Alguns passaram a respeitar mais, outros passaram a refletir sobre os próprios julgamentos e muitos perceberam que precisavam mudar. Porque a dignidade dela não foi apenas uma lição para quem estava por perto, foi uma lição universal. Um lembrete de que todos merecem ser tratados com humanidade. A partir desse ponto, a história transcende, deixa de ser apenas narrativa e se torna chamada à ação. E talvez seja exatamente isso o que mais permanece. A provocação interna que não nos deixa esquecer. Quando encontrarmos alguém invisível aos olhos da sociedade, lembraremos dessa mulher. Quando formos tentados a julgar pela aparência, lembraremos do peso que isso carrega. Quando pensarmos em desistir diante da zombaria, lembraremos de que a dignidade pode ser a resposta mais poderosa. Essa é a herança que não desaparece, a marca que fica, a lição que continua a ensinar mesmo depois que a história termina. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o impacto dela não se encerra aqui. A história dessa mulher, que começou como alvo de piadas, termina como um testemunho de grandeza. Não pela riqueza, não pelo reconhecimento público, mas pela força de permanecer firme quando tudo parecia conspirar contra. A dignidade que ela carregava dentro de si foi maior do que o deboche, maior do que os olhares cruéis, maior até do que a indiferença de uma sociedade que insiste em medir o valor das pessoas pelo que elas têm e não pelo que são. Essa narrativa nos lembra que todos, em algum momento, já passamos por situações em que fomos subestimados, em que fomos julgados de forma injusta. E também nos lembra que já estivemos do outro lado, muitas vezes rindo ou julgando sem pensar. O legado dessa mulher é justamente esse. A vida não exige que sejamos perfeitos, mas nos convida a sermos conscientes e, acima de tudo, a jamais esquecermos que dignidade é a maior forma de vitória. O que fica não é a lembrança das risadas, mas o silêncio poderoso que ela transformou em resposta. Não é a memória da humilhação, mas a lição de que ninguém pode diminuir o valor de quem escolhe permanecer íntegro. Essa é uma lição que não se perde com o tempo, porque toca algo essencial em cada um de nós. A dignidade é o alicerce que sustenta a verdadeira grandeza de qualquer ser humano. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa lição? Vai continuar repetindo os erros do julgamento fácil ou vai escolher enxergar além das aparências? Vai rir junto com a maioria ou vai ser a voz que se levanta para defender a dignidade de quem é tratado como menos? A resposta está em suas mãos e cada escolha que fizer será parte do mundo que ajudamos a construir. Se essa história tocou o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe. Porque quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais difícil será para a indiferença e o preconceito se espalharem. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e conte o que essa narrativa despertou em você. Vamos juntos transformar histórias de dor em lições de vida e mostrar que, no fim, respeito é a maior forma de grandeza.